Quando você estiver gravando, você me fala que eu vou começar, tá bom? Tá bom, só um momento. Tá. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer hoje, né? Nós vamos continuar o capítulo 2. Prontinho. Obrigada. Obrigada, Maria. A gente vai continuar o capítulo 2 e eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre o capítulo 3, tá? E aí depois a Maria vai disponibilizar essa gravação pra gente. E na sexta-feira eu estarei com a Rafaela. Finalmente, eu e a Rafaela, que é a monitora, e tem um pessoal que está um pouco preocupado em relação ao relatório da prática 2. É para levar o relatório? É, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, porque a gente ainda não fez essa aula de, vamos dizer assim, repescagem, tá? Eu não fiz o gráfico, eu não sei fazer, não tem problema. Faz até onde você conseguir, também não deixa de fazer, não, tá bom? E aí você entrega para a gente que a gente vai ter um momento no final da aula, tipo umas 9h40, assim, a gente vai ficar com o pessoal que ainda não conseguiu finalizar o relatório, tá? Manda mensagem para ela, filha, tá? Boa aula lá. Então, pessoal, e aí? Aí o que que acontece? A gente vai continuar falando do capítulo 2, que são os reflexos condicionados. O que que seriam esses reflexos condicionados? Vimos no capítulo 1 que os reflexos inatos são aqueles que nascem conosco, que são próprios da nossa espécie, por exemplo, o reflexo de sucção, todo o nosso funcionamento fisiológico. Se cair, por exemplo, né, um cisco nos nossos olhos, a gente vai piscar, tá? Deixa eu desligar aqui, que tem barulho. Se cai um cisco nos nossos olhos, a gente pisca. Se está fazendo muito calor, então um estímulo, nós vimos que um estímulo externo elicia, ou seja, produz automaticamente uma resposta no nosso organismo. Nós estávamos falando e ainda estamos falando de um comportamento chamado comportamento respondente. Lembram disso? Este comportamento respondente, ele chama respondente porque há uma resposta automática a um determinado estímulo, tá? Então, houve um estímulo no ambiente, automaticamente esse estímulo ambiental vai eliciar a resposta do meu organismo. Nós vimos então que quem produz, né, quem desencadeia, tá aqui, ó, quem desencadeia a resposta é o estímulo que está no ambiente. Lembram disso? Eu abri aqui para vocês, ó. O estímulo que está no ambiente produz uma resposta que está no organismo. Aqui, essa sigla U significa incondicionado, porque está em inglês. Incondicionado sem a condição da aprendizagem. A gente não precisa aprender o nosso funcionamento fisiológico. A gente não precisa aprender as nossas emoções. Nós falamos sobre isso na AI, tá? Porque são reflexos inatos. Esse é o comportamento, então, chamado comportamento, vou colocar aqui, ó, comportamento respondente, tá? Porque uma resposta é Ah, eliciada de forma automática, sem aprendizagem, ok? Bem, reflexo condicionado. O que que é o condicionamento? Tá aqui também, ó. Condicionamento nada mais é do que o emparelhamento de estímulos, ou seja, apresentar simultaneamente um estímulo incondicionado, que sem condição de aprendizagem já eliciava uma resposta. Vamos falar do experimento do Pavlov. Ele apresentava carne e ela eliciava a resposta de salivação, automaticamente, sem aprendizagem. Você pega um bebê recém-nascido, coloca uma mamadeira ou no seio, ele vai sugar, tá? Então, a mamadeira ou seio é o estímulo incondicionado que produz, elicia, né? Desencadeia automaticamente, eliciar é automaticamente a resposta de sucção, tá certo? Esse é o capítulo 1. Nossas emoções são reflexos inatos. Os nossos sentimentos, capítulo 2, são aprendidos por condicionamento.
Então, nós ainda estamos falando de um comportamento respondente. Sabe qual a diferença do comportamento respondente para operante? Aqui, essa resposta, tá? Ela continua sendo reflexo inato. Já vou deixar o coleguinha entrar. Ó, ela continua sendo reflexo inato. Então, essa resposta não é um comportamento novo. Salivação não é um comportamento novo. Nem sucção, nem as nossas emoções, elas são filogenéticas. No capítulo 2, reflexo condicionado. Deixa eu aceitar o povo aqui. Ó, no capítulo 2, é porque o pessoal não usa muito, né, o e-mail institucional. No capítulo 2, reflexo condicionado, nós estamos aprendendo novos reflexos. E esses novos reflexos, aqui, na resposta, não é um comportamento novo. Na verdade, o estímulo que está no ambiente é diferente. E a gente aprende a responder com os nossos reflexos inatos, né? Que não são comportamentos novos, que já são comportamentos da nossa espécie. A gente aprende a responder na presença de novos estímulos. O cachorro aprendeu a responder na presença do som da sineta, tá? O pequeno Albert, o bebê, a gente vai ver isso novamente. Eu parei aqui, vou voltar um pouquinho para a gente permitir. Eu já permiti o Helder entrar. Ah, tá aqui. Bom dia, Helder. Tudo bem com você? Bom dia. Ô, Gi, Giovanni tá aí? Fala pro povo entrar no e-mail institucional. Ó, então, pessoal, os nossos reflexos novos, condicionados, eles nada mais são do que aprender a responder com novos estímulos, tá? Então, se você passa a ter raiva de alguém, você aprendeu por condicionamento. Se você passa a amar uma pessoa, se você começa a ter nojo de algo, você aprende por condicionamento. Essa resposta final é um reflexo inato. Você aprendeu diante de um novo estímulo do ambiente. Esse é o capítulo 2. O condicionamento é o nosso primeiro processo de aprendizagem. É quando a gente faz uma associação. Você associa, eu falei para vocês, né? O cachorro do Pavlov, ele associava o horário meio-dia, que era o horário que ele sempre conseguia comida, com a presença da comida. Ele associava, ele ouvia as pessoas se aproximando do laboratório e associava com a comida. A gente associa aquela pessoa que a gente gosta com alegria, com momentos bons, com um presente, com afeto, com atenção. Você associa o cheiro de um determinado perfume, eu até brinquei, né, na aula, com uma determinada pessoa, e isso pode eliciar em você respostas de alegria, ou de raiva, ou de tristeza. Condicionamento nada mais é do que o emparelhamento de estímulos. Capítulo 2 fala em várias páginas, né, sobre isso. Traduzindo, o que a gente precisa de fato saber é isso. Bem, como que funciona então o processo de condicionamento? Existe um estímulo neutro que não elicia a resposta em questão. Olha só o caso do bebê, né, do pequeno Albert, que o Watson, que criou o behaviorismo, ele ensina o Albert a ter medo de rato. O rato, ele era um estímulo neutro, estão vendo aqui, ó, estímulo neutro, porque ele não eliciava respostas de medo no bebê. Antes do condicionamento, ele era um estímulo neutro. Já um som alto, ele coloca aqui um som estridente, né, ó, ele pega 2 objetos de metal e bate perto desse bebê, e ele vai apresentar resposta de medo. Então, ó, estímulo elicia automaticamente. Não teve condicionamento, não teve aprendizagem. Estímulo elicia resposta. Resposta de medo que é inata. Nós temos medo a um barulho muito alto. Isso já é comprovado. Nós apresentamos medo quando a nossa vida é colocada em risco, até mesmo um recém-nascido, tá? O bebê, quando ele vai cair, quando está acontecendo alguma coisa, ele vai apresentar resposta de medo, ele vai se agitar, ele vai gritar. Quando a gente consegue, né? Quando a gente já está desenvolvido aí, a gente começa a se mexer, a gente corre, a gente faz alguma coisa para
preservar a nossa vida, tá certo? E aí, o que que acontece? Durante o condicionamento, olha o que é o condicionamento. É apresentar, né, o estímulo novo junto com o estímulo incondicionado, que já eliciava a resposta. Claro que ele já está chorando com medo, porque o som alto já elicia essa resposta. Depois de algumas associações, né, aproximações sucessivas, apresentar simultaneamente, depois do condicionamento, o bebê passa a ter medo de rato, porque ele associa o rato com barulho alto. Então, vou voltar aqui, ó, na nossa lousa interativa. O que seria esse condicionamento, então? É o que eu acabei de mostrar para vocês. A gente apresenta, né, simultaneamente. A gente faz um emparelhamento, que é apresentar junto, que é fazer uma associação. O estímulo neutro, que era o rato, com o estímulo incondicionado, que por si só já dava a resposta de medo, que é o barulho alto. Eu apresento os dois juntos para que haja uma associação. E aí, após o condicionamento, quando eu tirar o estímulo incondicionado, o novo vai passar a eliciar a resposta, então, de medo. Isso porque, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Esse estímulo que era classificado antes como neutro, que não eliciava nenhuma resposta, ele se torna um estímulo condicionado. Estão vendo ele aqui de verde? O rato não eliciava resposta nenhuma, de medo, e ele passa, depois da aprendizagem, depois do condicionamento, ele passa a ser um estímulo condicionado, porque eu aprendi. Ah, então se eu amo uma pessoa, é um estímulo condicionado. Você não nasceu amando essa pessoa. Nem amor de mãe, tá? É mito. Instinto materno. Isso é senso comum. Você aprende por condicionamento. Pode ser, sim, que já ama desde a barriga, nasceu, ama, porque isso é uma aprendizagem da nossa cultura, não digo nem da nossa espécie. Tem algumas aldeias aqui no Brasil ainda, tem uma amiga minha da Federal do Espírito Santo, que faz a pesquisa, né, com indígenas, que não existe esse amor, como eu vou dizer assim, né, materno desde sempre, que a criança nasce, às vezes outra mulher da aldeia que pega para criar. Então, assim, todo mundo se envolve. O que acontece é que é um estímulo, então, o meu sentimento é um estímulo condicionado. Eu aprendi a ter medo, a ter nojo, a ter raiva. A minha emoção, não, tá? Se a gente for colocar aquelas 6 lá, primárias, lembram disso? A gente nasce com elas, mas é claro que a gente vai aprendendo novas emoções ao longo de toda a nossa vida. Se você sente ansiedade, ciúme, isso tudo é condicionado, ok? Então vejam que a resposta é isso que eu estava falando para vocês. A gente vai precisar dessa informação quando a gente for para o capítulo 3, comportamento operante. Aqui é um comportamento respondente. O comportamento em si, ele não é novo, ó. Continua sendo medo, ok? Diferente de ler, escrever, que não nasce com a gente. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, após o condicionamento, isso tudo eu tô recapitulando ainda, tá? Bem, eu coloquei aqui, ó, um estímulo que elicia uma resposta. Essa resposta é do tipo reflexo inato. Nós estamos falando de um comportamento respondente. E agora vocês sabem que um comportamento respondente, a resposta, ela não é nova. Ela é um reflexo inato. O que muda no condicionamento é que a gente aprende a responder com novos estímulos. Isso a gente chama de um novo reflexo. Aprender a responder diante de novos estímulos é um novo reflexo. Após um processo de aprendizagem que se chama condicionamento. O título do nosso capítulo é condicionamento clássico ou pavloviano. Isso é muito importante, anota isso, tá? Condicionamento é questão de todas as provas do mundo inteiro. É um dos princípios básicos da psicologia, né? Psicologia comportamental. Se a gente for colocar a psicologia como um todo, falei para vocês, a gente não pode escolher a nossa abordagem quando a gente vai fazer uma seleção, uma prova, um concurso, um vestibular, né? Vou fazer uma pós, cai de tudo, ENAD. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Aqui, depois vocês leiam, né? Nós já falamos bastante sobre isso. Isso aqui
Está falando sobre as nossas emoções, que nós aprendemos as nossas emoções por condicionamento. Vou ler um pouquinho com vocês para a gente avançar. Todos nós temos sensações de prazer, desprazer, enfim, né, de raiva, de as nossas sensações, né? Ai, tô tendo um pressentimento ruim, tô sentindo uma angústia, como também podemos sentir emoções diferentes diante de diversos estímulos. E essa perspectiva dos estímulos, ela é subjetiva. Se eu gosto de uma determinada comida e alguém tem uma alergia, ou alguém já passou por um processo, né, aversivo com essa comida, tipo, eu comi um camarão intoxicado, fiquei internado, nunca mais eu quero comer camarão na minha vida, mesmo não tendo alergia. Então, assim, as nossas experiências, os nossos condicionamentos ao longo da nossa vida, eles são específicos. A gente chama isso de história de condicionamento. Eu tenho uma história de condicionamento, a Claudinha tem outra história, tá? Ela aprendeu a falar alemão, ela aprendeu a falar porque ela foi condicionada. Pode ser que a família dela é descendente, praticava em casa, ou, né, a família da Ana Joyce tem uma descendência italiana, ou então a família do Gabriel incentivava muitos filhos, ele fez curso de inglês durante muitos anos, a nossa história de condicionamento é diferente. Eu tive um relacionamento com a minha mãe, com os meus pais, e aí eu tenho uma perspectiva em relação a essa condição aí, né, desse amor fraterno entre filhos e pais, e vocês podem ter tido, o Helder teve um outro totalmente diferente. Então, a nossa história de condicionamento tá aqui, ó. A razão de respondermos emocionalmente de formas diferentes aos mesmos estímulos está na nossa história de condicionamento. Cada um passa por associações, por experiências específicas de relacionamentos afetivos, de aprendizagem de novas habilidades, tá? De cada um de nós. Então, o mesmo estímulo, se eu vejo, né, uma propaganda de Coca-Cola, isso pode eliciar uma resposta em mim de salivação, de alegria, porque eu lembro de momentos, mas pode ter alguém que elicie uma resposta de nojo, ou de tristeza, porque em algum momento ela conviveu com uma pessoa que gostava muito, mas é uma pessoa que fez mal para ela. Então a gente tem que, já vou deixar falar, tá? Que ter isso em mente, tá? Condicionamento, que é um processo de aprendizagem aqui, e a nossa história de condicionamento. Todos nós passamos por diferentes emparelhamentos de estímulo. O que é um emparelhamento de estímulo? Condicionamento, associação de estímulos na nossa vida. São os diferentes emparelhamentos que produzem o nosso jeito característico de sentir as nossas emoções. Pode falar. Professora, então, por exemplo, a questão dos sentimentos, né? O amor, o afeto, ele pode ser relacionado com um comportamento cultural que Sim. vai sendo desenvolvido ao longo do tempo e vai a partir... Porque, assim, o que eu quero entender é o seguinte, né? Esse condicionamento, ele é dado através de algumas posturas, características, ele vai sendo construído ali, né? Ele vai sendo desenvolvido a partir de uma série de, não de um apenas, mas de uma série de elementos que vão associando o ato de amar, o que é amor, com aquelas características de ações, de comportamentos, tá certo? Sim, isso mesmo. Olha só, Helder, você está falando, como eu vou dizer assim, sobre os 3 níveis de seleção, que eu vou falar mais para frente, tá? Bem mais para frente. Mas na próxima aula eu vou dar um exemplo junto com vocês, assim, dos 3 níveis de seleção, que é um papo mais, como eu vou dizer assim, eu até briguei com a Jennifer da aula à noite, briguei não, eu falei, você não vai ensinar 3 níveis de seleção agora, eles estão aprendendo o básico, tá? Isso vem do behavior, né? Do behaviorismo, que é a filosofia da ciência. Existem 3 níveis de seleção de um comportamento para que ele exista no nosso repertório. Se a gente for na origem da psicologia comportamental, do behaviorismo, falei para vocês já em algum momento que a gente tem uma fonte muito direta na teoria da evolução de Darwin. Então, os comportamentos que eu manifesto hoje,
Aliás, os comportamentos também que nascem conosco, próprios da nossa espécie, filogenéticos, eles foram em algum momento selecionados na nossa história aí, né? Enquanto espécie, tá? E eles foram selecionados para a nossa sobrevivência. E aí, o que o Skinner faz, né? E o Watson, nossos comportamentos, os comportamentos que estão no nosso repertório, é a forma do analista do comportamento falar. Ou seja, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu consigo manifestar, aquilo que eu apresento para continuar sobrevivendo, para as minhas interações sociais. Esses comportamentos, Helder, eles foram selecionados por 3 níveis. Cultura, é o que você está falando, né? Filogênese, capítulo 1, nasce com a gente. Hoje a gente sabe sugar, mas vamos dar uma viajada, né? Se a gente pegar a teoria da evolução, isso foi adquirido, tá? Porque a gente precisou desenvolver alguns comportamentos próprios para sobreviver. E a ontogênese. E o que você está falando, Helder, é da cultura. Sim, a cultura seleciona comportamento. A nossa forma de amar, até o nosso sorriso, né, que significa alegria, simpatia, não é em toda a cultura que é dessa forma. Aí os alunos dão aqueles exemplos, né, sempre aparece, de, acho que os russos que dão beijo na boca de outros homens, de quaisquer pessoa, isso é cultural. Isso é cultural. O que eu falei para vocês desse amor materno, que não é inato, que não é tão incondicional assim, porque ele é adquirido, é cultural. É cultural também, tá? Então, a cultura também seleciona comportamentos que estão no nosso repertório, tá certo? Então, existem 3 níveis de seleção para que comportamentos estejam sendo manifestos por nós, para que esses comportamentos façam parte de quem nós somos, das coisas que nós sabemos fazer, das nossas habilidades. Tudo bem, Helder? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, beleza? Acho que sim. Sim, sim. Mas a cultura influencia em muito, assim, né? A nossa história de condicionamento está totalmente equiparada com a perspectiva cultural. Até porque, Helder, a questão da cultura e da ontogênese não é inata. A gente vai adquirindo, tá? Bom, aqui é o processo de condicionamento. Estão vendo só esse emparelhamento, que é apresentar o estímulo incondicionado junto com o neutro. Incondicionado, carne. Neutro era o som da sineta. Incondicionado, barulho alto. Neutro era o rato. Apresenta os dois juntos para que esse neutro se torne o quê? Condicionado. Após o processo de condicionamento, um estímulo que não eliciava a resposta, né, passa a ser condicionado e por isso nós teremos aí medo, até o que nos dá prazer, o que nos dá nojo, isso tudo é aprendido, tá certo? Bom, vamos falar de um conceito aqui que é a generalização, outro conceito muito importante aqui da análise do comportamento, generalização. Aí você fala assim, nossa, que disciplina difícil, um monte de conceito, um monte de coisa. Vou falar uma coisa para vocês. Para que vocês fiquem tranquilos. Nós, da psicologia, sempre falo isso, né? Nós temos um privilégio porque, assim, a gente aprende dentro dessa abordagem, né? Vou puxar a sardinha porque eu sou comportamental, conceitos que todo mundo está correndo atrás e está estudando hoje. Todo mundo, eu quero dizer, claro, aquelas pessoas que querem trabalhar, que querem, né, ampliar aí o seu repertório de possibilidades, essa terapia ABA mesmo, que é usada não só com autista, é usada, posso falar sobre isso com vocês mais para frente, porque é muita informação, mas assim, ela pode ser usada no tratamento para TDAH, TOD, que é opositor desafiador, deficiência intelectual, até organizacional também, então está sendo aplicado nas empresas. Então, quem faz uma formação, né, de terapia ABA, nós temos mais de 100 alunos trabalhando como AT, não sei se aqui nessa sala tem, né, que é acompanhante terapêutico. Se fala muito em ABA para o autismo porque existe uma comprovação, uma eficácia grande e se disseminou muito, mas pode ser usado em outras perspectivas também. Quem faz uma formação para trabalhar como terapeuta ABA
Claro que nós da psicologia, obrigatoriamente, nós temos essas disciplinas da comportamental. Então, a gente já aprende, ou deveria aprender bem, esses conceitos. Mas todo mundo precisa aprender isso, tá? Que é um reforço, vocês vão aprender ainda. Generalização, condicionamento, reforço positivo, extinção, punição, isso é o básico. Então, muitos alunos e profissionais da saúde e da educação estão aprendendo isso. Todas essas formações ABAs que vocês veem na internet, esses cursos, todo mundo estuda isso que vocês já vão sair na frente. Quem é da psicologia é obrigado a aprender, tá? Então, não é tão difícil assim. Eu acho que tem muito nome, talvez, assim, né? Técnico. Mas, né, abrindo nesse parênteses, que muitos profissionais e estudantes também estão se voltando para isso, para ter uma formação na terapia. A base é essa aqui que vocês estão tendo. Tanto que lá no final do nosso livro, acho que no capítulo 11 ou 12, ele começa a falar da terapia ABA, né? O Moreira e Medeiros, que são os autores, que são professores de análise de comportamento em Brasília, estão na sala de aula até hoje. Eles começaram na segunda edição, que é essa que a gente tem, a falar da terapia ABA também, tá? Então, tudo isso aqui, ó, eu estou gravando um curso com a professora Nayane, de aba que a gente vai fazer, eu explico isso tudo. Eu posso até mandar meus slides para vocês. De graça, hein? Vou mandar. Que são os slides bem resumidos, porque tem que pegar uma pessoa, tipo assim, faz pedagogia no primeiro, segundo semestre. Um pai e uma mãe que faz o curso tem que aprender. Então, tá muito mais, como eu vou dizer assim, tá bem resumido, muito exemplo, assim, para ser acessível, né? Mas vamos lá. O que é generalização? Como o próprio nome já diz, eu estou, né, ampliando, generalizando, né? Na ciência a gente fala que não podemos generalizar nada. Quando a gente faz orientação dos alunos em TCC, então as crianças que nascem prematuras, elas têm dificuldade. Eu falei, não podemos generalizar os dados, nem a ciência faz isso. Dentro dessa amostra que eu estou estudando, eu acompanhei 50 crianças na minha pesquisa. 45 apresentaram dificuldade de aprendizagem, são recém-nascidas, mas isso não significa que eu possa generalizar a população que nasceu recém-nascida com a dificuldade de aprendizagem. Nem quando a gente tem um conhecimento comprovado, tipo assim, a vacina da Pfizer é 95%, tá? Uma generalização, ela é algo que nós, deixa eu que a gente não utiliza até por ter esse cuidado mesmo, ok? É claro, né, que alguns experimentos podem até ter uma eficácia de 100%, mas pode ser que a gente possa voltar atrás em algum momento, pode ser que alguém crie uma outra teoria, uma outra perspectiva que vá refutar isso que eu falei, tá? Então, a generalização é quando após, vou colocar aqui para vocês, ó, após o condicionamento, ou, né, a aprendizagem de um novo estímulo. Vamos diminuir aqui. Após o condicionamento, aprendizagem, outros estímulos parecidos, próximos, como é que eu vou colocar? Pode ser parecidos com o condicionado que passou pelo emparelhamento passam a eliciar as mesmas respostas. Então, olha só, após o condicionamento, que nós já sabemos que é um processo de aprendizagem por associação de estímulos, né? Outros estímulos parecidos com o condicionado. Qual é o estímulo condicionado? Aquele que passou pelo emparelhamento. Aquele que era neutro, né? Tipo o som ou o rato. Quanto mais parecido fisicamente, tiver características próximas, maior a probabilidade desse estímulo parecido também eliciar as mesmas respostas lá do processo de condicionamento. Então, o cachorro do Pavlov aprendeu após o condicionamento a salivar com o som da sineta.
qualquer música que se pareça com aquela sineta vai fazer com que o cachorro salive. Qualquer animal, objeto, qualquer coisa que se pareça com aquele rato lá, né, em que houve a aprendizagem com o pequeno Albert, qualquer estímulo parecido com o rato também vai eliciar resposta de medo. Isso porque o pequeno Albert e o cachorro, e nós também, nós estamos generalizando uma aprendizagem. Por que o nome é respondente? Está no livro. Porque nós estamos falando, né, do comportamento. Lembram disso aqui, ó? Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Nós estamos falando do comportamento respondente, ok? Então, generalização, vamos ler aqui, ó. Não se pode falar de um estímulo sem fazer referência, obviamente, uma resposta. As coisas estão interligadas. Só existe resposta porque algo a desencadeou. O estímulo que está no ambiente desencadeia a resposta que está no organismo, na pessoa, em nós. Isso não significa que após o condicionamento de um reflexo, com um estímulo específico, somente aquele vai elicitar a resposta, não. Não só aquele. O processo de condicionamento, ele é tão forte, ele é tão intenso, existe uma associação, aquele terceiro gráfico que sobe lá, vermelho no sniff, o pessoal perguntou, tem um gráfico subindo, força da ação, ou seja, do condicionamento, da associação. É tão forte que nós passamos a generalizar essa aprendizagem para tudo aquilo que for parecido com aquele estímulo em que eu aprendi, com aquele estímulo que passou de fato ali pelo processo de aprendizagem. No caso da prática 2, do sniff, o som da barra era o estímulo. Tudo que se parece, qualquer som que vem de fora, isso a gente via quando era com o ratinho, né? Se a gente caía um lápis, ele voltava lá. Se a gente batia a palma, ele voltava lá. Generalizando o som com a presença da comida, ok? Bom, já vou deixar falar, tá? Após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao condicionado passam a eliciar resposta. Ponto. Isso que é generalização. E para o processo de aprendizagem, isso é muito importante. Já pensou se a gente tivesse que, por exemplo, aprender a ler com todas as palavras? Você aprende a ler uma vez. É uma técnica. E aí você vai ler várias outras palavras. A técnica da interpretação. A gente aprende o que é eufemismo, que é aquela figura de linguagem no português que você fala o dia tá cinza, né? E na verdade o dia tá horroroso, tá péssimo, tá, entende? Ou cinza com seu eufemismo de tristeza, ela descansou, ela morreu. Literatura usa muito isso, né? Gente, tá dando um negócio de vírus aqui. Mas, enfim, tal fenômeno é denominado generalização respondente. Aceitar o risco. Estímulos parecidos fisicamente com o estímulo previamente condicionado, com aquele que passou pelo processo da aprendizagem, passam a eliciar a mesma resposta de condicionamento. Pode falar, quem quer falar? Não? Bom, aqui a gente vai estar falando, não é tão importante assim, mas eu coloco no slide, que essa generalização, ela também tem um grau de intensidade. Lembram da intensidade do estímulo e a magnitude da resposta, capítulo 1, leis do reflexo. São diretamente proporcionais. Quanto maior a força, a intensidade de um estímulo, maior será a magnitude, a amplitude dessa resposta. E olha só, aqui ele está colocando um gradiente de variação para essa magnitude. Se a generalização acontece, quanto mais parecido um outro estímulo for do processo de aprendizagem, daquele meu condicionado, então, se qualquer outro animal, objeto for parecido com o rato que estava lá no momento que o Albert foi condicionado, maior a probabilidade do Albert também apresentar respostas de medo. Se a criança ela aprendeu a ter muito medo de um tio que morava junto com ela, que era muito severo, e é um homem de 1,80 m, forte, negro, ele pode apresentar medo de outros homens ou pessoas que se pareçam fisicamente, que tenham o mesmo timbre de voz dessa pessoa.
Por que ele está com medo? Por generalização, entenderam? Ele condiciona o tio dele a resposta de medo, tristeza, e ele vai apresentar isso por generalização respondente de pessoas que se pareçam com esse tio. Quando você ouve o nome, né, de um ex-namorado que te fez muito mal, e você, nossa, todo o Rodrigo não presta, por exemplo, generalização. Por isso que eu falei, a gente não pode generalizar, nem em ciência. A gente generaliza tudo, tá? Ok? Ah, mas a vacina serve para todo mundo. Porque existe uma porcentagem, né? 95% a Pfizer, não é 50% Coronavac, tá? Vamos lá, vamos seguir. Por isso que é uma ciência, porque existe uma certa homogeneidade. Isso aqui é uma ciência. No mundo inteiro se estuda esses conceitos, eles são dessa forma. Condicionamento, generalização, tá? Nos Estados Unidos é muito forte a psicologia comportamental, o Watson e Skinner eram de Harvard, né? Mas o mundo todo estuda, ok? Vamos lá, vamos seguir então. Terapia ABA, no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, a APA, já comprovaram que é a mais eficaz no tratamento do autismo. Pode ser usado para outras coisas, mas neste, né? Então, a ciência, ela precisa ser reconhecida, né, pela comunidade científica que tem um lugar de fala, que trabalha com isso, e precisa ter aí, né, uma disseminação homogênea até certo ponto. Então, isso significa que quanto mais parecido, maior a probabilidade de eu apresentar resposta. Eu vou generalizar. E se for reduzindo essa proximidade, essa aparência, essas características, menor a probabilidade de apresentar uma resposta de medo. E aí o livro traz, né, o exemplo de um cachorro. Se eu fui atacada por um cachorro de grande porte, um cachorro de tal raça, que tinha, né, ali uma característica de latir muito, de uma agressividade maior, quanto mais parecido outros animais forem com esse cachorro que eu fui atacada, maior a probabilidade de eu apresentar a resposta de medo que eu adquiri por este condicionamento, após essa experiência ruim. Mas se for um cachorrinho lá, chihuahua, bonzinho, um pinche, se bem que os pinches são agitados, né? Um fofinho lá, um Yorkshire, o gradiente, a magnitude da resposta reduz, porque o estímulo é um cachorro também, é da mesma espécie, mas ele não tem, né, tantas características parecidas. E aí a probabilidade dele, se a minha resposta é menor também. Essa foto é real, tá? Aí tá o Albert aí. Olha a generalização que ele faz. Ele apresenta medo de um coelho, porque ele tá generalizando, porque ele aprendeu a ter medo de rato. Tá certo? Então, a generalização respondente, estímulos que se pareçam vão eliciar respostas de medo, ok? Não que aqui esses todos, né, sejam parecidos, mas a associação que a pessoa faz disso. Às vezes ela teve um medo tão intenso, que ela não quer mais voltar no local, que ela acaba se esquivando, né? A gente vai aprender esse outro conceito também, de possivelmente ter medo. Eu tenho medo de altura, então eu não quero nem ir para locais que vão me colocar assim diante de algo que possa vir a eliciar essa resposta de medo. Então a gente também aprende aí por este conceito de generalização respondente. Pode falar. Quem quer falar? Eu. Opa, no caso do pequeno Albert, ele foi condicionado a esses medos. Tem como reverter essa situação? Por contracondicionamento. Vou falar disso daqui a pouco, tá? Beleza. Bem, aí aqui estão alguns exemplos. Ó, Claudinha mora na fazenda. Barulho de pássaros. De generalizações respondentes, desses medos aqui eu coloquei, ó. Medo de altura, medo de falar em público. Vocês vão ler direitinho. Na revisão eu vou falar de muitos exemplos. Tem um outro conceito, que é a extinção respondente. O que seria? Ó, passar a apresentar. Apresentar não. Vou colocar melhor, colocar, ó, manifestar resposta
condicionada com estímulos parecidos, acho que fica mais didático, com aqueles que passaram pelo condicionamento. Acho que eu já até tinha escrito, né? Viu? Após o condicionamento, aprendizagem. Depois eu passo essa minha lousa interativa para vocês, tá? Outros estímulos parecidos passam a eliciar, né? Ou seja, produzir automaticamente as respostas condicionadas. Se você tinha medo, você vai generalizar esse medo. Respondente, porque nós estamos ainda falando do comportamento respondente. Extinção. Bom, o que seria, então, essa extinção respondente? Como o próprio nome já diz, extinção é quando algo está diminuindo, está começando a ficar escasso. As araras azuis no Brasil estavam em extinção. Os animais que estão em extinção, onça pintada, boto cor-de-rosa, estou dando exemplo, tá? Nem sei se estão mais em extinção. Mas o que acontece? Acontece que, na extinção, nós estamos diminuindo, reduzindo. Talvez pode chegar um momento que deixe de existir. E no caso da extinção respondente, a gente está falando, obviamente, de um comportamento. Tudo para nós aqui, né? Em análise experimental do comportamento, em psicologia comportamental, tudo para nós é comportamento. Pode ser que um comportamento diminua. Aqui no caso, nós estamos falando do condicionamento. Nós acabamos de falar que a gente aprende por condicionamento, por associação de estímulos. A gente aprendeu também que nós podemos generalizar essa aprendizagem. Tudo que é parecido aí fisicamente, tiver características próximas daquele estímulo que passou pelo processo de condicionamento, isso pode aí, né, ser colocado como algo que vá eliciar a resposta de condicionamento. Beleza? Quem é que estava me chamando aqui? Entrou? Luísa. Luísa tá aí? Acho que sim, né? Não sei se é porque não estava conseguindo entrar, alguma coisa desse tipo. A Luísa tá aí? Oi. Ah, então tá bom. É porque você tinha me mandado uma mensagem. Mas vamos lá. Então, pessoal, deixa eu só dar um ok aqui. Ó, professora. Essa extinção significa que aquilo que foi condicionado, aquilo que foi aprendido por emparelhamento, pode ser que diminua. Pode ser desaprendido, mais ou menos isso. Ele pode, aquele estímulo, né, que novo, que passou a eliciar uma resposta, lembram disso aqui, ó? Um estímulo condicionado, que após o condicionamento passa a eliciar uma resposta. O pequeno Albert aprendeu a ter medo de rato por condicionamento. Pode ser que essa resposta de medo na presença do rato diminua. Pode ser que essa resposta ela entre em extinção. Daí vem esse conceito. E sabe quando que essa extinção acontece? Vou falar para vocês. A extinção de um comportamento, ela acontece quando o estímulo condicionado, que é o novo, que antes não eliciava a resposta, o rato não eliciava a resposta, ele é condicionado. O som da sineta não eliciava a resposta, ele é condicionado. Se você fala que ama a sua namorada ou seu namorado, isso é um estímulo condicionado. Pode ser que você já conviveu um tempo com ele e não sentia nada. Ele era um estímulo neutro para a resposta de amor, de raiva, de qualquer outra coisa. Então, quando o estímulo condicionado é apresentado diversas vezes ou por
muito tempo longe, nossa, alfabeto, longe ou sem, corretor é lindo, né? Tá tudo errado, ó. Longe ou sem a presença do estímulo, vou só colocar o símbolo agora, hein? Do estímulo incondicionado, a primeira é assim, ó. Qual era o estímulo incondicionado? Vou falar para vocês lembrarem. A carne ou o som alto lá, estridente, né? Som alto das hastes de metal. Ele deixa de eliciar resposta. Ou ele pode deixar, né? Ele pode. Vamos colocar probabilidade. Quando o estímulo condicionado é apresentado diversas vezes ou por muito tempo, sem a presença daquele incondicionado, daquele que por si só produzir a resposta, ele pode deixar de iniciar essa resposta. Então, pode ser que em algum momento o estímulo do rato perca a força de iniciar a resposta de medo no pequeno Albert, porque ele foi apresentado muito tempo sem aquele som alto, porque ele foi apresentado muitas vezes. E a força desse condicionamento, ela pode entrar em extinção. Então, vejam que esse condicionamento, Claudinha, é bem aquilo que você perguntou. Ele é reversível, tá? Existe uma aprendizagem por associação que pode ser reduzida, que pode até mesmo ser eliminada. Pode ser que em algum momento o pequeno Albert deixe de ter medo de rato. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se podemos aprender um comportamento reflexo, uma nova emoção, também podemos aprender a não produzir mais essa emoção diante daquele estímulo. Se o estímulo condicionado passa a ser apresentado muitas vezes sem o incondicionado, escrevi isso para vocês, a resposta reflexa pode não existir mais. Ou seja, pode ser que o rato não elicie mais resposta de medo. Pode ser que o som da sineta não elicie mais a salivação. Então, quando o estímulo condicionado, que é aquele novo da aprendizagem, o rato, por exemplo, que eu aprendi a ter medo, né, que o bebê aprendeu a ter medo, é apresentado muitas vezes sem o barulho alto, ao qual foi emparelhado, longe do emparelhamento, longe da associação, o efeito aos poucos vai diminuindo até acabar. Se você gosta de uma pessoa, você tem um relacionamento com ela e ela para de associar, para de emparelhar, ela não te dá mais atenção, ela não é mais gentil com você. Com o tempo, a tendência é que a associação entre essa pessoa e aquele amor, aquele estímulo, ele vai diminuindo. É isso, gente, traduzindo, tá? A mesma coisa uma aprendizagem. Não sei se eu falei para vocês, a minha filha anda de patins, e eu andei muito de patins, eu andava muito bem. E aí eu lembro, né, foi no Natal de 2023. Eu fui lá na Decathlon e falei, Ana Paula, é muito fácil, aprende com a mestra, olha aqui, ó. E eu caí, eu não sei mais andar, enfim. Porque tem muito tempo, muito tempo. O que é condicionado, o que é aprendido, tá? Pode perder a força. Tem gente que tira carteira de motorista, eu falei isso para vocês também, não sabe nem dirigir. Muito tempo que não dirige, ficou com medo, enfim, tá? Então, se você não mantém a associação com o passar do tempo, ou se você não usa muito, aí eu vou fazendo sempre os paralelos agora, né, com o curso. Em neurociência, existem alguns conceitos, eu vou falar de um que é poda neural, que é, alguns de vocês, né, o pessoal que já talvez fez alguma especialização, algum curso de psicopedagogia ou neuro, é o seguinte, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade cerebral muito grande para aprendizagem. E é comprovado que uma criança de até 5, 6 anos aprende muito mais, digamos assim, né? Tem a facilidade, porque a plasticidade cerebral, o nosso cérebro ele vai se adaptando e acomodando novos conhecimentos. É maior. Mas é claro que a gente pode aprender, né? Durante toda a nossa vida. Eu faço curso de especialização até hoje. A gente, depois de adulto, não vai fazer um curso superior, uma especialização, ou a gente entra num curso para aprender uma habilidade nova, tipo, vou aprender a tocar um instrumento, vou aprender uma, como eu vou dizer assim, um curso de culinária, aprender um novo idioma, a gente pode aprender o tempo inteiro,
Só que o nosso cérebro, ele vai varrendo, ele vai fazendo uma faxina de tempos em tempos com coisas que a gente não usa, porque está ocupando espaço no nosso HD. E isso acontece. O emparelhamento não está acontecendo, tem muito tempo que você não usa, que você não executa. Isso vai, aos poucos, enfraquecer. Tá certo? Então, a extinção respondente é quando, com o tempo, a associação ela vai se perdendo e aquilo que foi aprendido deixa de eliciar uma resposta. O estímulo condicionado, ele perde a sua função. Qual é a sua função? De eliciar uma determinada resposta. Pode ser que o pequeno Albert pare de ter medo, né, do rato, ou pode ser também que o cachorro... Recuperação espontânea. Pare de eliciar a resposta de salivação, porque ele não está mais associando o som à comida. É só a comida mesmo, tá? Beleza? Por quê? Era tocado o som e não vinha comida, ele não comia nada. Estão vendo? Não estão associando mais. Então, aquele som perde o sentido, perde a função. Não tem mais comida, já tem um tempão que toca esse raio desse som, não tem comida, não tem comida. Ou então, né? Ah, o rato tá aqui, mas o rato, e aí, né? Não tô, tem tempo que eu não vejo esse rato, tem tempo que eu não ouço aquele som alto, gradativamente vai perdendo o efeito de produzir resposta. Recuperação espontânea. A recuperação espontânea, como o próprio nome já diz, é um outro conceito que é o seguinte: olha só, gente, presta atenção, tá? É muita informação, mas não é difícil. Depois tá gravado também, é só assistir. É assim, ó, eu tenho essas aulas, você sabe, eu tenho essas aulas gravadas desde a pandemia. Mas eu não sei como é que faz. Vou pedir para o povo lá me ajudar a ver se eu consigo baixar para passar para vocês, né? Mas vocês não precisam, que vocês já estão aprendendo bem. Eu aprendi por condicionamento, tá? Lembram disso, a associação de estímulos. E eu aprendo a responder com um novo sentimento a um estímulo. Pode ser que essa aprendizagem ela diminua e esse novo estímulo condicionado não elicie mais em mim essa resposta de amor que eu tenho por uma pessoa com quem eu me envolvi, porque essa pessoa começou a fazer o ghosting. Sabe o que é isso? A dar perdido, a sumir, a quase não responder. Ela enfraqueceu a associação. E aí aquele amor todo, né, aquele sentimento foi diminuindo também, até que chega um ponto que a gente nem se fala mais, a gente se afastou, a gente terminou, a gente, enfim. Condicionamento, eu aprendi a amar. Extinção, respondente, esse amor todo diminuiu, deixou de existir, enfim. Recuperação espontânea de algo que foi aprendido por condicionamento. Pode ser que esse sentimento volte, tá? Recuperação espontânea é quando, após a extinção... Eita. Após a extinção de após a extinção de um condicionamento ou a extinção de vamos colocar assim, ó, de uma resposta, tá? Pode ser um sentimento de amor ou medo. Aí vocês lembram lá do pequeno Albert, eu sempre dou esse exemplo, né, de aprender a gostar de alguém, de relacionamento, que é mais fácil, talvez, a gente fixar. Após a extinção de uma resposta, um sentimento de amor ou de medo. Essa resposta condicionada volte a ser eliciada pelo estímulo condicionado. É assim, ó. Recuperação espontânea após extinção. Não pode haver uma recuperação espontânea de algo que não tenha sido extinto. Se você foi condicionado a ter medo de alguma coisa ou a amar alguém e continua tendo medo e amando, não é recuperação espontânea, tá? Tem que ter tido o processo de extinção daquela resposta.
Eu passei a não amar tanto mais. Eu perdi o medo após o condicionamento, extinção. Perdeu o medo, perdeu o sentimento, mudou o sentimento. Pode ser que haja uma recuperação espontânea. Após um processo de extinção, algo que eu aprendi a amar, não amo mais, ou, né, aprendi a ter medo, não tenho praticamente mais medo disso. Esse medo pode voltar, tá? Então, é sempre após a extinção de uma resposta, ela que é condicionada, que foi aprendida, que não é inata, ela volta a ser produzida automaticamente por aquele estímulo condicionado, ok? Então, isso significa que a extinção, gente, isso também vale lá para o capítulo 3, extinção operante. A extinção, ela não é, como eu vou dizer para vocês, completa, ela não é 100%. Pode ser que fique aquele 1%, 5% de sentimento, de memórias boas que podem ser reativadas por uma reaproximação. Então, a recuperação espontânea, ela não passa por um novo processo de condicionamento. Ele já aconteceu. Houve a extinção, mas a extinção não significa que eliminou completamente. Significa que aquilo não elicia mais a resposta porque a associação estava muito fraca. Significa que o poder desse estímulo condicionado produzir em mim uma resposta de medo é muito pequeno, tá? Eu parei de ter medo de rato. Então, assim, é difícil o rato produzir em mim uma resposta de medo. Só que aquela aprendizagem do medo de rato, ela não foi eliminada. Pode ser que em algum novo momento que tenha um rato no ambiente, um momento mais intenso, eu já estava com muito medo, eu já estava muito fragilizada, eu vejo alguns ratos, ou um rato muito grande, eu recupero a resposta da aprendizagem. E aí, depois que terminou, a pessoa se reaproxima, manda uma mensagem, oi, sumida, ou te chama para conversar. Não, mas é só como amigo. E vocês vão se reaproximando e há uma recuperação espontânea daquele sentimento que nunca acabou. Ele diminuiu, mas aí a associação volta. Para haver recuperação espontânea, aquele estímulo condicionado que passou pelo processo de aprendizagem, ele tem que entrar no ambiente novamente. Tá bom, pessoal? Vou ler aqui para vocês, mais devagar agora. Ó, vamos lá. Uma característica importante da extinção respondente é que, às vezes, após a extinção ter ocorrido, então já diminuiu ali a resposta, já não é mais aquela coisa toda. A força do reflexo pode voltar espontaneamente, entre aspas, caso seja apresentada ao estímulo condicionado. Espontaneamente não é do nada, você viu a pessoa, ela voltou a falar com você. Você viu o rato, aquele estímulo condicionado voltou para o ambiente. Porém, a magnitude da resposta será menor. Não é a mesma coisa, né? Depois que vocês brigaram, depois que terminou, depois que aconteceram coisas. Depois que o Albert ficou muito, muito tempo sem ouvir o som lá do barulho alto, ele passa a ter medo de rato. O rato volta para o ambiente em algum momento e há uma recuperação espontânea, só que a magnitude é menor. Não é aquele amor todo, não é aquele medo todo. Ele está voltando, está fazendo um approach, ele está se aproximando aos poucos novamente. Chamamos de recuperação espontânea, um reflexo que, após ser extinto, eu falei para vocês, sempre após a extinção. Tem umas pegadinhas, o Renato colocou assim, ó. Ah, eu aprendo por recuperação espontânea quando tem. Não, eu aprendi por condicionamento. Teve extinção. Depois da extinção, eu estou recuperando. Você não está recuperando algo que você não sabe, algo que você já aprendeu. Ele ganha força novamente. Olha isso aqui, ó. Sem condicionamento, sem um novo emparelhamento. Não é um processo de aprendizagem, não. Eu estou recuperando algo que eu já aprendi. Então, eu não sei mais andar de patins, eu estou caindo o tempo inteiro, caindo, mas eu vou tentando, eu vou olhando, modelação, vocês vão aprender ainda, né? Aprendizagem pela observação de um modelo. Eu vou olhando a minha filha, que já está andando, e está mesmo melhor do que eu, por conta da plasticidade cerebral, né? Porque eu não sei. Mas, enfim, a capacidade deles aprender é comprovadamente maior. Existe uma explicação para isso também, que depois eu posso falar, porque é neuro, a gente se prolonga. Vocês vão ter disciplina de neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia.
ganham força novamente sem o novo emparelhamento. Não é um novo processo de aprendizagem. E aí, aos poucos, eu vou tentando e eu vou recuperando aquilo que um dia eu já aprendi. Tudo bem até aqui, pessoal? E é assim, ó, a gente vai fazer tudo isso com o sniff, a gente vai colocar o sniff em extinção, a gente vai fazer recuperação espontânea. E aí vocês, antes da nossa avaliação semestral, vocês vão relembrar isso tudo na prática, porque o sniff vai fazer isso, ó. Eu tenho aqui aquele amor todo, aquele amor e aquele monte de emparelhamentos, a gente sai junto, a gente conversa, a gente tem contato físico, a gente se apoia e tal, e o tempo vai passando. Em algum momento a pessoa vai colocando essa associação aí, né? Vai reduzindo muito essa associação e aquela empolgação, aquele amor, às vezes você até deixa de amar. A pessoa não te dá atenção, a pessoa não te vê, não te valoriza. Existem outros estímulos aversivos aí, ela pode estar te punindo, ela pode estar te colocando em extinção, que a gente ainda vai aprender. E aí, ó, vai perdendo a força, aos poucos você vai deixando de sentir aquele amor todo. O Albert vai deixando de ter medo de rato, estão vendo só? E aí acabou, não tem mais, está em extinção. Só que a pessoa se reaproxima. Só que o Albert começa a ver o rato junto com o barulho alto de novo, tá numa situação de muita vulnerabilidade, um rato maior, uma coisa mais intensa. E aí ele, opa, apresenta o medo novamente. E você também começa a ter de novo aquele sentimento de afeto positivo, aquele amor para aquela pessoa. Não é naquela intensidade toda de antes, mas, né, há uma recuperação espontânea de algo que já foi aprendido anteriormente. Quem quer falar? Ouvi um barulhinho, não? Eu coloquei uma mensagem. Eu também levantei a mão sem querer, sorry. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá bom. Melhoras aí, tá, Helder? Depois você assiste na Globoplay, Netflix. Ó, recapitulando. A gente aprendeu que com o condicionamento pavloviano ou clássico, como os nossos reflexos são aprendidos, por emparelhamento, por associação de estímulo. A relação entre as emoções e o condicionamento pavloviano é uma outra questão também, né? Boa de prova. Qual a relação da emoção com o condicionamento? Nós aprendemos as nossas emoções por processo de condicionamento, com a nossa história de condicionamento, pelas associações dos estímulos. Os reflexos podem perder a força de procedimentos de extinção respondente. O conceito de extinção é que eles podem perder a sua força. Isso aqui é exemplo que depois vocês vão ler. E é o seguinte, além desses reflexos poderem perder a sua força, ou seja, eles não são mais eliciados após o processo de condicionamento, porque a associação foi enfraquecida. Então, houve uma extinção dessa resposta. Só que pode haver uma recuperação espontânea. O conceito de extinção é muito mais importante do que o de recuperação, tá? Mas aí é importante que a gente saiba que pode haver uma recuperação sem um novo processo de aprendizagem, ok? Bom, agora nós vamos aprender dois conceitos que finalizam aí o nosso capítulo 2, né? Eu falo unidade 2, que é o contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. O que seria esse processo de contracondicionamento? A Claudinha perguntou uma coisa assim, ó, eu tenho muito medo, eu aprendi a ter medo, eu posso deixar de ter medo? Eu posso deixar de ter medo pela extinção. Só que nós sabemos que a extinção, ela não reduz totalmente, né? Pode ser que algo ainda, mesmo que numa porcentagem muito menor daquela aprendizagem, fica, porque você não ama mais a pessoa, mas você sabe da experiência que você passou por ela. A extinção não vai tirar isso da sua história. Estão entendendo? Um dia você aprendeu a andar de patins, um dia você aprendeu, olha só, você não está sabendo mais porque tem muito tempo que você não pratica, você perdeu a força de associação. Mas isso não significa que você não lembra, que você não tem uma memória. A gente costuma falar muito isso, né, em relação aos atletas. Existe uma memória muscular, o seu corpo responde. Mesmo que tenha sido colocado em extinção, tem muito tempo que eu não nado,
que eu não pratico, que eu não jogo basquete, existe uma memória que pode ser reativada por recuperação espontânea. Porque aquele condicionamento que está em extinção, ele não deixou de existir. Existe uma memória. Isso faz parte da nossa história, de quem nós somos. Só que, mais rapidamente, a gente... O que foi, Nina? Aqui entra filho de 4 patas. Maravilhoso. Ó, vamos lá. Só que essa perda da aprendizagem, principalmente se ela estiver sendo nociva, se ela estiver sendo ruim, tipo, o bebê aprendeu a ter medo de rato, e isso é muito aversivo, que é um conceito técnico, isso é ruim, isso faz mal. A gente pode rapidamente fazer um outro processo que se chama contracondicionamento. Um novo condicionamento. Por que contra? Porque o objetivo deste novo condicionamento é ter um efeito contrário daquele condicionamento, daquela resposta que eu aprendi. Então, olha só. Se é um novo condicionamento, ele vai ser feito a partir de um condicionamento anterior. Se o pequeno Albert aprendeu a ter medo de rato, eu vou fazer a partir daí, rato, elicia a resposta de medo no pequeno Albert. Eu vou, a partir deste condicionamento, fazer um novo processo de condicionamento, entenderam? Então, é a partir de algo que já existe. Contra, porque eu quero uma resposta contrária daquela que ele aprendeu. Ele aprendeu a ter medo de rato, eu quero uma resposta contrária. Isso é bem importante, tá? Esse conceito aqui, ó. Gila. Contra condicionamento. Vou tirar essa cor, porque já deu. Esse contracondicionamento, então, ele é um novo condicionamento, ou seja, ele acontece a partir de um condicionamento. Tirei aqui. Já existente, tá? Então, isso é importante a gente saber. Não é um condicionamento novo. Já houve uma aprendizagem que eu quero. E por que é contra? Que contra condicionamento. Novo condicionamento a partir de um condicionamento já existente que eu quero. Que ensina uma resposta contrária ao primeiro condicionamento, tá? Bem didático, assim, bem direto. Contracondicionamento é um novo condicionamento a partir de um condicionamento já existente. Então, ele já tem medo de rato, que ensina uma resposta contrária ao primeiro condicionamento. Se ele tem medo de rato, e isso é aversivo, ter medo, ficar apresentando respostas de medo o tempo inteiro é ruim, o que vai acontecer? Eu preciso de um condicionamento que apresente o contrário, que ao invés de uma resposta de um sentimento aversivo, que é esse medo, que ele, na presença do rato, desse estímulo, tenha uma resposta boa, um sentimento bom, um sentimento de tranquilidade, de alegria. Eu preciso deixar de ter medo, né, de procedimentos médicos, porque eu preciso, né, uma criança que tem uma doença crônica, que está o tempo inteiro submetida a exames, como eu vou dizer assim, invasivos, ou, né, precisa passar por procedimentos injetáveis. O que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer um contracondicionamento. Se ela aprendeu a ter medo muito grande de todas as pessoas que se pareçam com aquele tio, lembram daquele exemplo? Que era muito agressivo, ou aquele pai, né, que corrigia muito essa criança, que às vezes tinha até alguma violência verbal ou física. Eu preciso fazer um contracondicionamento. Eu preciso fazer com que ela não tenha medo de todos os homens que se pareçam com ele por conta daquele condicionamento específico. Eu fiquei com muito medo de falar em público, porque eu passei na minha infância, na minha adolescência, por uma experiência muito aversiva, onde eu fui muito pressionada na sala de aula pela professora, pelos colegas, e eles riram, e aí, enfim, né?
Então, o contracondicionamento, ele consiste, olha só, vamos ver aqui, ó, em condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo... Vai, Lina, vai. Fecha a porta aqui. Pelo estímulo condicionado, tá? Então, se um determinado estímulo condicionado, se, por exemplo, uma resposta de ansiedade, o contracondicionamento vai emparelhar esse estímulo com outro que elicia o relaxamento. Então, é assim, ó. Se você sente muita ansiedade, isso tá mais do que claro aqui nesse exemplo, que a gente aprende a ter ansiedade por condicionamento, por associação de estímulos. Então, você fica muito ansiosa quando você anda de carro, anda de transporte público, vamos supor, né? Ou dentro de um metrô, ou de um ônibus, de um trem muito cheio. Você já passou por um acidente ou por um assalto ali, e estava muito cheio, estava no final do dia, e você passou a ter medo de andar, né, de transporte coletivo quando está cheio naquele determinado horário, especificamente, vamos supor assim, né? Aprendeu a ter medo, mas quando está, né, à noite, quando escurece, porque você passou por um assalto ou por um acidente, por uma experiência ruim, isso te condicionou a ter medo. Só que você precisa andar de transporte público, que você precisa trabalhar, você precisa estudar, e, né, o transporte público aí é o meio que você tem para isso, pelo menos nesse momento. Então, deste grande condicionamento de um medo que está sendo desadaptativo, porque você não está conseguindo ir para o seu trabalho, não está conseguindo ir para os seus estudos, para a sua escola, para a sua faculdade, ou encontrar as pessoas, socializar, a gente faz um processo de contracondicionamento. Por exemplo, se você gosta de ouvir música do Red Hot Chili Peppers, tá? Porque é a sua banda preferida, porque isso te acalma, porque isso te dá prazer, a gente vai, quando você estiver andando no transporte público, que é algo aversivo para você, que é um estímulo que causa medo, que elicia automaticamente a resposta de medo, você vai ouvir essa música que você gosta, para a gente tentar emparelhar aquilo que é ruim com algo que te dá uma outra resposta. Por isso que existem técnicas, né? Ouve músicas que você gosta, faz uma respiração profunda, técnicas de respiração. Tenta associar isso a coisas boas para que você mude essa resposta de uma ansiedade muito grande, por exemplo, tá? Então, o contracondicionamento é quando eu vou pegar aqui, ó, no condicionamento, o que a gente fazia? Olha só, hein? Aqui no condicionamento, a gente pegava uma resposta incondicionada junto com estímulo neutro, ou seja, 2 estímulos para uma determinada resposta. No contracondicionamento, olha o que a gente vai fazer. Se o nome tem... Ó, se no nome tem condicionamento, a gente já sabe o que é condicionamento. Se a gente for traduzir assim, condicionamento, escreva na prova. O que é condicionamento? É a associação, emparelhamento de estímulos. Então, nós temos que ter aqui 2 estímulos, porque isso é condicionamento. Só que olha o que a gente vai fazer. Se eu falei para vocês que a gente está partindo de um estímulo já existente, então aqui eu vou pegar o estímulo condicionado. Eu vou pegar aquele estímulo condicionado e vou associar com qual? Vou colocar assim, ó. Eu vou associar com um novo estímulo que eu quero, olha só, né? Com um novo estímulo que eu quero fazer com que aquele primeiro, que tá me dando a resposta de medo, esse aqui, vamos supor, que é o rato, tá? A essa altura, todo mundo já sabe que o rato lá, né, do pequeno Albert, é um estímulo condicionado. Ele não tinha medo, ele aprendeu a ter medo do rato, ok? E aí, o rato está eliciando uma resposta, né, no pequeno Albert aqui, de medo, ok? Isso aí todo mundo entendeu. O Watson associou o rato com barulho alto, e aí o bebê passou a ter medo de rato.
Então, no contracondicionamento, eu vou pegar uma resposta, um estímulo condicionado. Ele já aprendeu. Eu falei aqui, ó, que a gente tem que pegar, ó, a partir de um condicionamento que já existe. Então, eu vou pegar um estímulo que ele já aprendeu a ter medo. E aí eu vou associar com a música, é bem o exemplo que está aqui, né, no nosso slide, a música de ninar. Tá? Porque essa música, eu vou fazer agora um emparelhamento contrário. A resposta que eu quero é contrário. Então, no contracondicionamento, olha isso aqui, é uma informação importante. A resposta muda. A resposta ela vai mudar. No condicionamento, não. A resposta é a mesma. Salivação do cachorro. É o medo. A gente aprende a ter medo de outras coisas. A gente aprende a emitir resposta na presença de novos estímulos. Aqui, condicionamento, associação de estímulos. Eu apresento aquele estímulo que já houve a aprendizagem. Então, o contracondicionamento é em cima de um condicionamento anterior. Ok? Que está sendo aversivo, que eu quero mudar. E aí eu vou pegar um estímulo contrário, que emite uma resposta contrária. E eu vou mudar essa resposta de medo. Após alguns emparelhamentos, né? Eu vou apresentar... Tá pequeno aqui, depois eu aumento. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha só o lance agora, hein? Vou aumentar. Leiam esse capítulo. Já dei a dica para vocês. Dica de aluno para aluno, que eu também sou aluna. Lê o resumo lá. Lê capítulo 5, que tem o resumo do capítulo 2. Dá uma lida. Após... Não, aqui eu quero deixar igual para a gente... Não, vou deixar esse aqui também de preto. Peraí. Após o contracondicionamento. O que vai acontecer, então, aqui após o contracondicionamento? Esse estímulo que era o rato, vejam bem, eu não estou com novo estímulo não, tá? Aqui eu quero que aquele estímulo que eu aprendi a ter medo, ele seja uma resposta diferente. O que muda aqui é a resposta. No condicionamento, o que muda é o estímulo. Era a carne que eliciava a salivação, passa a ser o som da sineta que elicia a resposta. Eu mudei o estímulo. Era o som alto, né, dos dois objetos de metal que eliciava a resposta de medo. O rato, eu mudei o estímulo, passou a eliciar a resposta de medo. Aqui, o rato já foi aprendido, tá? Eu faço um contracondicionamento em cima de um outro condicionamento. Por isso que aqui não é um estímulo neutro, é um estímulo condicionado já. O rato, que elicia a resposta de medo, aqui vai continuar sendo rato. Após o contracondicionamento, o estímulo continua. O que muda é a resposta. Então, no contracondicionamento, a gente muda a resposta para uma resposta contrária. Se era medo, ele vai sentir o quê? Vamos colocar aqui. Calma. Ele vai se sentir relaxado. Ou calma, alguma coisa do tipo, tá? Então, o que muda é a resposta. O estímulo condicionado, aprendido, continua sendo o mesmo. Então, se a pessoa produzir em você uma resposta de amor, ele passa a produzir de raiva, porque é contrária. O estímulo condicionado permanece, só que a gente associa com um estímulo novo que vai associar uma resposta contrária. Você não gostava daquela pessoa e você passa a gostar, porque você passa a conhecer ela melhor, você passa a se identificar com ela, vai que surge uma amizade, tá? Então, o rato, o estímulo condicionado da aprendizagem continua. O que muda é a resposta para uma resposta contrária. Se ele tinha medo, ele vai começar a sentir tranquilidade, calma, relaxamento. Se você sentir ódio, você passa a sentir amor. Se você gosta, você passa a desgostar da mesma pessoa, tá? E aí você até gostava das músicas do Red Hot Chili Peppers, mas você passa a não gostar mais. Resposta contrária,
contracondicionamento. Então, ele vai pegar um estímulo que já foi aprendido, condicionado, e vai ensinar uma resposta diferente, uma resposta contrária àquela do processo de condicionamento. Vamos ver aqui, ó, se um determinado estímulo condicionado, ele se uma resposta de ansiedade, o contracondicionamento significa emparelhar. Olha o que é o emparelho, não é um estímulo neutro, é o condicionado. Há outro estímulo que elicia uma resposta contrária de ansiedade, que é de relaxamento, por exemplo. Aí aqui, ó, é bem esse exemplo que eu dei para vocês, ó. Contracondicionamento. Eu vou ensinar algo diante do que já foi aprendido, eu vou ensinar uma resposta contrária àquela aprendida, com o mesmo estímulo condicionado. O rato passou a eliciar no bebê uma resposta de medo, de ansiedade. E a canção de ninar eliciava no bebê resposta, então, de tranquilidade, de relaxamento. E aí, o que eu faço? Coloco o rato com a canção de ninar. Após alguns emparelhamentos, o rato passa a eliciar uma resposta contrária àquela de medo, de ansiedade, tá? Então, eu contracondicionei. No contracondicionamento, eu posso mudar a resposta do condicionamento. Eu posso mudar a aprendizagem para uma resposta contrária. E aí ele vai emparelhar alguns exemplos aqui, né? A massagem é uma situação ruim, ou você vai junto com uma pessoa, você tem muito medo de altura, mas vai de mão dada com alguém que você confia, com a sua mãe, com seu pai, com seu namorado, para você poder ficar de olhos fechados e agarrar essa pessoa e ela tá com você até que você deixe de ter medo, ou não necessariamente deixe de ter, mas que ele entre em extinção. Você ainda tem medo, mas você não deixa de andar de avião, você não deixa de ir em lugares altos, você consegue manejar, controlar minimamente ali de alguma forma aquele medo, tá certo? E aí ele vai falar sobre isso em relação aos vícios também, Claudinha. Os vícios todos foram aprendidos. Se você tem vício em excesso de tela, eu estou tentando reduzir aqui, né? Fazendo umas terapias comportamentais com a minha filha, que fica muito nas telas, graças a mim, que eu sempre trabalhei, estudei muito, sempre deixei, né? Tava vendo ontem no Carrefour um bebê, né? Todo feliz lá assistindo. Eu falei assim, pensei, né? Não falei nada com os pais. É muito inofensivo, é maravilhoso. Só que dali eles vão migrando, né? Eles vão para os jogos, eles vão se viciando, eles vão para o Discord, a gente está criando neles aquele hábito ruim, aquele vício. Não que a internet seja ruim, nem inteligência artificial, nada disso. Só que o uso excessivo, né? E agora eu tenho que fazer o caminho reverso, eu tenho que contracondicionar, eu tenho que mostrar, emparelhar outras coisas, e tá me dando muito trabalho, né? Porque quem sabe aqui, quem lida com criança, com adolescente, nós também damos trabalho para nossos pais até hoje, né? Tem que ter tempo, tem que sair, tem que andar, tem que fazer outras coisas para que ela não tenha contato ali com aquela tela o tempo inteiro. A gente vai ter que condicionar momentos bons. Ah, mas eu estou jogando, mas eu estou brincando, mas eu estou competindo com outras coisas. Aqui o vício de cigarro. Todos os vícios a gente foi condicionado a eles. Ah, mas a pessoa sente prazer, mas a pessoa curte, a pessoa gosta de beber, gosta de tudo que é condicionado, pode entrar em extinção. Mais do que isso, a gente pode fazer um processo de contra-condicionamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para entender? E aí? Quem cala consente, hein? Bom, vamos para o outro conceito que se chama dessensibilização sistemática. Isso é muito usado na clínica. A dessensibilização sistemática, vou colocar aqui maior. Nossa. É um conceito que é usado na prática, muito usado, né, na prática clínica comportamental ou cognitiva comportamental. Significa fazer aproximações sucessivas para que a pessoa ela consiga, de alguma forma, lidar com algo que elicie uma resposta de medo, de ansiedade, uma resposta desadaptativa. Ter um medo e uma ansiedade
Uma raiva excessiva é desadaptativa. É algo que prejudica a nossa vida, prejudica o nosso funcionamento, porque aquilo vai nos tomando de tal forma que a gente não consegue executar uma tarefa, conviver com as pessoas, a gente não consegue se deslocar, você não consegue, né, desempenhar uma função no seu trabalho, você não consegue visitar as pessoas que estão longe de você porque você não quer andar no transporte público, você não quer andar de carro, você não quer. Então, a gente precisa dessensibilizar aquela resposta tão aversiva que foi aprendida por condicionamento. Vejam bem, pessoal, aqui, quando a gente fala de técnica de contracondicionamento e de dessensibilização, é de coisas que foram aprendidas, coisas que foram condicionadas. E muitas coisas ruins, né, são aprendidas ao longo da nossa vida. A nossa história de condicionamento, em muitos momentos, traz questões dolorosas. Faz com que a gente tenha raiva, com que a gente tenha um medo absurdo que vai para uma fobia. E diante disso, a gente começa a ter sintoma de pânico, enfim, né, coisas que podem até colocar a nossa vida em risco, tá certo? Então, Nina, o que é essa técnica de dessensibilização sistemática? Ela suaviza o processo de extinção de um reflexo. É como se a gente colocasse em extinção comportamentos ruins. Nós vimos aqui hoje, a gente falou sobre a extinção. Tem coisas que vale a pena serem colocadas em extinção. Se você tem um medo muito grande de alguma coisa, se você sente uma ansiedade muito grande diante de algum evento, de alguma situação, vamos aos poucos reduzindo essa resposta ruim. Não são só as respostas boas, né? Ah, mas eu amava tanto, eu era tão feliz, eu fazia tal coisa. Mas a gente pode, né, não só reduzir essas coisas boas, como também a gente pode reduzir, né, dessensibilizar coisas ruins. E a gente usa muito o contracondicionamento e a dessensibilização para reduzir respostas aí aversivas que atrapalham, né, a nossa interação social, que atrapalham a nossa interação com o ambiente. E aqui nós vamos usar não só a extinção, mas nós vamos usar também a generalização respondente. Então vamos lá. A dessensibilização sistemática é uma técnica comportamental para reduzir respostas desadaptativas. Técnica comportamental para reduzir, deixa eu pegar aqui, respostas desadaptativas, por exemplo. Utilizando, depois eu dou exemplo, tá? Utilizando a extinção e a generalização para depois eu vou explicar de novo, tá? Estou só criando aqui aversivas, extinção, para fazer com que estímulos que eliciem respostas aversivas por exemplo, ansiedade ao falar em público ou medo de altura, ou vou dar um outro exemplo,
Medo de altura, medo de falar em público, ou vou diminuir para a gente ler tudo assim melhor. Bom, o que seria então a dessensibilização sistemática? Melhor se eu colocar aqui, ó. É uma técnica comportamental para reduzir respostas desadaptativas, são respostas ruins. Um medo, uma fobia excessiva que me impede de visitar minha família, porque eu tenho medo de andar de ônibus, eu tenho medo de andar de avião, até de andar de carro por muitas horas, tá? Utilizando a extinção e a generalização. Então, ela utiliza os dois conceitos que nós vimos, vamos ver como. Para fazer com que estímulos que eliciam respostas aversivas, por exemplo, ver aquela pessoa que se parece com meu pai, que me elicia uma resposta de raiva, de medo, então eu vou evitar conviver com homens, principalmente os parecidos fisicamente, ou que tenham características, o timbre de voz, o jeito de andar, de olhar, de vestir, próximo. Ou então, eu não saio mais de casa para nada, porque eu não ando mais de carro, porque eu passei por uma experiência ruim, houve um acidente, então agora eu me isolei, eu só quero ficar dentro de casa. Então, são estímulos que eliciam respostas aversivas. Medo, uma esquiva, um isolamento social, uma evitação. Deixem de desencadear tais respostas que prejudicam a interação da pessoa com o ambiente. Por exemplo, ansiedade em falar em público. Então, você vai se esquivar, você perde trabalho, você não consegue apresentar, né, um trabalho acadêmico ou falar em público, nem que seja numa comunidade onde você faz um estágio, onde você faz um trabalho voluntário, numa igreja, numa associação comunitária, na escola, na faculdade, e você perde trabalho por conta disso. Isso sempre te deixa com muita ansiedade. Medo de altura que te impede de interagir ou de se deslocar. Você não vai em um parque, você não anda nem de escada rolante. Eu já tive paciente que nem escada rolante, nem elevador, por conta do medo, da sensação de estar, né, em altura. Ou medo ou raiva de pessoas que se pareçam com algum condicionamento do passado, é o que eu falei para vocês, parece com o ex-namorado, tem o mesmo nome, o mesmo lugar. Então, a dessensibilização sistemática, ela quer reduzir respostas desadaptativas. A mesma coisa que o contracondicionamento. Se ele está com medo, se ele está respondendo com ansiedade, eu quero mudar, tá? Eu quero uma resposta contrária. No contracondicionamento, a gente já sabe que é só emparelhar com estímulos que tragam respostas completamente diferentes. Estímulos que vão trazer respostas boas ou ruins, tá? Contracondicionamento, eu tenho medo, eu passo a ter tranquilidade. Ou eu tinha amor e passo a ter raiva, também é um contracondicionamento. Eu vou associar estímulos que me apresentem respostas contrárias. Aqui na dessensibilização sistemática, a gente vai usar o processo de extinção. O que é extinção? A gente sabe o que é extinção, a gente viu isso aqui hoje. É quando, após um condicionamento, algo que foi aprendido, diminui a resposta. Aquela resposta, aquela associação, ela vai se perdendo, e aí a pessoa não dá mais assistência, e aquele amor todo, aquele... Com as crianças é muito assim, a criança é muito de presença. Apesar da gente estar hoje no metaverso, elas têm a presença física, a atenção, você está com ela com afeto. Por que tem crianças que chamam a avó, babá de mãe? Ou que, estava lendo uma reportagem, as filhas da Virgínia tomam vacina só no colo da babá, porque a criança, ela vai jogar, né, no ambiente, o afeto, aquela pessoa que está todo dia, que convive com ela, que está com ela, tá certo? E aí o que acontece? A gente precisa estar com aquela pessoa, porque a figura dela traz aquela resposta contrária de medo, de ansiedade. A calma, a segurança. É o que a gente vai tentar fazer. Coloca uma música que você gosta, vai com uma pessoa que você confia para você poder apertar, abraçar, para estar ali junto com você falando algumas coisas que vão ser importantes naquele momento. Tá vendo só? Você não consegue sozinho, não consegue falar em público?
Fala com o seu grupo que você vai fazer uma outra parte, ou que você vai falar menos, porque isso te deixa um pouco mais confortável, ou se não precisar de todo mundo falar, só que a gente sabe, a gente vai ver mais para frente, que a esquiva também não ajuda. Na dessensibilização sistemática, a gente vai reduzindo aos poucos aquela resposta ruim, tá? Então a gente usa essa técnica. Só que a gente precisa entrar em contato, a gente precisa se colocar, vamos dizer assim, à prova. Aqui a gente não trabalha com esquiva e evitação. A gente tem que contracondicionar. Aqui em dessensibilização, a gente também usa o contracondicionamento. Vai ouvindo uma música boa, vai com a babá lá que você se identifica, que traz para você essa sensação de segurança, tá? Tenta ir em lugares não tão altos, sobe o segundo andar, né? Não precisa ir na roda gigante do Vila Lobos, não precisa ir no elevador panorâmico ali do Hotel Transamérica, é super alto, já foram? É super alto. Mas vai se aproximando. A gente usa aproximações sucessivas, por isso que a gente vai falar também da generalização, tá? Então, se você colocar na avaliação assim, ó, dessensibilização sistemática, usa as técnicas de extinção, generalização e contracondicionamento também. Pô, já está super certa a sua resposta. Você não sabe nem o que é. Extinção, generalização, você nem lembra. Aí você coloca que utiliza essas outras técnicas, outros conceitos. A gente vai reduzir aquela resposta ruim, a gente vai tentar colocar ela em extinção, enfraquecer a associação do medo, né? De carro com acidente. A gente tenta enfraquecer, a gente tenta colocar em extinção, generalizar. O que é generalização? Quanto mais parecido, lembram disso? O objeto ou outro animal for daquele rato que o Albert teve medo, maior a probabilidade dele apresentar respostas de medo. O contrário também, o gradiente aí, né, de, digamos, aproximação. Quanto menos parecido for, se for um transporte público que não tenha tanta gente assim, que não era um trem com tantos vagões, é um mini ônibus, tá vazio. Então a gente vai também usando a generalização, quanto menos parecido, menor a probabilidade de ele ser a resposta. Se a gente viu que quanto mais parecido, praticamente a chance de ele ser a resposta é grande, porque ela vai generalizar, a gente faz o contrário. A gente vai reduz o gradiente de semelhança, a gente joga em extinção e a gente precisa estar em contato, né? Eu vi no Instagram de uma psicóloga esse final de semana comportamental que ela coloca assim, né? O segredo da dessensibilização é se aproximar, é se colocar à prova. Você tem muito medo, você tem que aos poucos ir se apresentando. A esquiva, né, e a negação daquilo não vai fazer você perder o medo. Então você precisa colocar em extinção, generaliza o contrário. Coloque algo menos próximo. Se eu falar em público, fala para 2 pessoas, fala só para o seu grupo, fala remoto, fala numa call primeiro. Na dessensibilização sistemática, a gente coloca vídeos, a gente mostra foto. Tem gente que não consegue ver nem a foto de um rato, consegue ver nem no filme. Não é real, ela não está em contato, é uma foto, é no computador, é numa mídia, mas o medo é tanto que é como se aquilo estivesse ali. Então, a gente vai usando esses recursos para fazer com que a pessoa se contracondicione também, né? A gente pode colocar aqui também contracondicionamento. A dessensibilização sistemática ela é um pouquinho mais difícil de entender do que os conceitos anteriores, que é extinção, generalização, até mesmo o próprio contracondicionamento, que é um novo condicionamento com um estímulo que elicita uma resposta contrária. Aqui a gente precisa ser submetido àquilo que a gente tem medo. Só que não é ser submetido simplesmente. Você não vai pegar uma pessoa que tem fobia, né, aí no slide tá de ave, e colocar num carro cheio de aves ali, de frango, de galinha, e para ela parar de ter medo, porque o contato faz com que enfrentar ser forte faz com que ela tenha, que ela perca. Não é isso. Muito pelo contrário. Isso pode gerar efeitos muito mais ruins do que o contrário. Tá? Se a pessoa tem fobia, a gente está forçando ela aquilo, ela vai apresentar respostas mais intensas contrárias, de medo, de pavor. Isso coloca a vida dela em risco. Ela pode desmaiar, ela pode ter um ataque cardíaco mais forte, subir a pressão.
tá? O transtorno de pânico é isso. É aquela sintomatologia de ansiedade que faz com que a pessoa coloque em risco a sua saúde. Bom, por conta desse medo extremo, dessa angústia, aqui a gente vai colocando em extinção, vai fazendo, né, a generalização contrária daquilo que é menos parecido, vai aproximando a pessoa, ela consegue pelo menos ver uma foto, ver um filme, ela consegue ouvir falar nisso, ela consegue considerar a possibilidade, eu vou tentar viajar de trem, vou colocar a música que eu gosto, vou comer as coisas que me dão prazer, isso tudo ajuda, gente, isso tudo é contra condicionamento. Ai, tô de TPM, vou comer um chocolate, contra condicionamento, porque já é comprovado que o chocolate, ele tem aí, né, tem a serotonina, dopamina, vou comprar um monte de coisa. Eu vivo na internet, né? Eu vi um Instagram falando assim, né? Que trabalha muito com TDAH feliz da vida porque comprou um monte de coisa e a dopamina tá lá em cima. Então a gente vai contra-condicionar aquela resposta de sentir cólica, sentir dor, tá com os nervos à flor da pele. E TPM, transtorno disfórico pré-menstrual, tá dentro do DSM-5, tá? Que tá aqui comigo. Tá dentro aí dos transtornos de depressão. É comprovado, né? Frescura. Claro que tem os critérios, não é tudo que é TPM também, é muito senso comum. Mas tem essa patologia aí, essa psicopatologia, ela existe. No DSM-5 de 2022, o novo, ela tá lá, né? Com uma classificação específica, mas a gente se contracondiciona. Pô, o dia tá tão ruim, né? Eu vou pelo menos comer lá naquele lugar que eu gosto. Ah, não, hoje eu vou me mimar. Vou ganhar um chocolate, vou bater um papo com a minha amiga, vou fazer coisas que me tirem daquela situação de pressão, de ansiedade, de medo. Eu vou tentar dar um respiro. A gente depois volta aos poucos. A pessoa acabou de voltar de licença maternidade, hoje um burnout, ela é transferida de área para um setor que talvez não vai exigir tanto, nem pressioná-la, vai dessensibilizando sistematicamente, é tipo, vai, né, indo, vai gradativo, vai se aproximando de forma que não seja tão aversiva, que você consiga lidar com essa situação. Aqui, ó, pensar, ver foto, tocar em algo semelhante, observar de longe, até você conseguir estar no mesmo ambiente. A gente vai dessensibilizando, porque existe uma sensibilização muito grande, uma sensibilização de medo, de ansiedade, de angústia. Você vai tirando aquela sensibilidade ruim e vai aos poucos usando técnicas para aproximar a pessoa. Ela não precisa deixar de ter medo totalmente, mas ela pode conviver com aquilo. Ela não vai deixar de andar de transporte público. Ela consegue, de alguma forma, manejar para aquilo não se tornar desadaptativo. A partir do momento que isso nos paralisa, que isso faz com que a gente não execute um trabalho, com que a gente não tenha interação social, isso vai precisar ser colocado aí, né, em tratamento, na psicoterapia, ser trabalhado. Aqui ele dá um exemplo de uma dessensibilização bem simples, né? Ó, o cachorro, vamos lá, antes do condicionamento era um estímulo neutro, não iniciava a resposta de medo na criança. Só que a criança ela foi atacada pelo cachorro. Olha a história de condicionamento dela, já foi atacada 2 vezes. E aí ela passou por condicionamento a ter medo de cachorro. Com o tempo, ó, a gente usa aqui a extinção para ela reduzir esse medo e a generalização. A gente pega o que é menos parecido, um cachorro de uma raça menor, um cachorro mais doce, faz ela tocar, faz ele se aproximar, faz ele ver vídeos de crianças brincando com o cachorro, que nem todos são agressivos, até que ela reduza essa resposta de medo ao cachorro, ou que ela deixe de existir, não completamente, mas que ele consiga conviver. Manejo é algo que a gente usa muito, né, na TCC, porque você precisa manejar o seu estresse, precisa manejar a sua ansiedade. Você vai ter ansiedade, o estresse ele faz parte, né, ele é uma reação do nosso organismo a uma situação que a gente se sente ameaçado. Só que a gente precisa manejar ao ponto disso não nos controlar, para não entrar num quadro, fazer um quadro aí de transtorno de ansiedade, de uma fobia, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. E aí, aqui é mais tranquilo, tá? Isso aqui não é questão de prova, mas aqui vai falar que é uma palavra sobre condicionamento.
que o condicionamento, ele traz, então, uma perspectiva de conseguir em nós eliciar a resposta a partir de uma palavra, uma memória, um cheiro. A gente viu tudo isso aqui já. Eu vou colocar aqui para vocês, e isso está também no final do livro, tem uma tabela, que eu também coloco aqui no slide, né? Com os nossos conceitos principais. A gente finaliza o capítulo 2, a gente precisa saber o que é um condicionamento, o que é uma generalização respondente, porque a gente está falando, né, do comportamento respondente. A gente precisa saber o que é uma extinção. Estão vendo os conceitos aí da unidade 2? A gente precisa saber, a recuperação espontânea é menos, tá? É menos. Vou colocar de vermelho só porque é o conceito também, mas ela é menos importante do que os outros todos. O contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. Próxima aula eu vou começar dando exemplos de todos esses conceitos ou técnicas que nós vimos aqui, né, na comportamental. Aqui ele vai falar que as palavras também são estímulos que eliciam respostas, um apelido, o nome de alguém. Aqui, ó, a pessoa associa, lembra desse exemplo que eu dei? As palavras, a voz, a aparência, se ele era chamado muito de um adjetivo, seu infeliz, ou uma expressão era muito usada, ele vai associar isso com essa incapacidade. Condicionamento. A gente está associando os estímulos, né, com essa perspectiva nova. E aí ele vai falar que pode haver condicionamento do condicionamento. Então, por exemplo, né, você condiciona amor a uma pessoa. E aí você vai condicionar, já falei isso com vocês também, uma música, a foto do cantor, o nome da banda daquela pessoa, e aquilo vai te eliciar uma resposta de alegria, de prazer. Aqui no final, a gente vai falar das variações do condicionamento, tá? E aí eu estou fazendo muita preciosidade, assim, né? De falar de tudo que é condicionado. Mas nós já vimos a base de tudo, né? O que é aprendido pela associação dos estímulos pode perder a força, né, dessa manifestação desses novos comportamentos, não, desses novos sentimentos, né? Disso tudo que a gente aprende pelo condicionamento, pela extinção, pode haver uma recuperação espontânea. Quando isso está sendo muito aversivo, ou quando a gente quer uma resposta contrária, a gente pode fazer um contracondicionamento ou uma dessensibilização sistemática. Nós podemos também fazer uma generalização. A generalização é muito importante para o nosso, como que eu vou dizer assim, né? Para a nossa aprendizagem, né? A gente generaliza aquilo que a gente passou. Aí no final eu sempre coloco uma frase de Skinner: como as pessoas se sentem é tão importante quanto que elas fazem, porque para nós é comportamento. Ela pode falar, mas o que ela está fazendo, né? O comportamento, ele vai revelar ali de fato, talvez esse pensamento, essa emoção. Uma formulação behaviorista não ignora os sentimentos. Ele muda a ênfase do sentimento para aquilo que é sentido, ou seja, a gente precisa manifestar, né, em comportamento aquilo que a gente sente. E aqui, ó, no final do nosso capítulo tem isso tudo que eu falei para vocês. O que é mais importante, né? Condicionamento, ó, generalização. Tanto que, ó, a recuperação, tá aqui sim, recuperação. A extinção, onde que está a extinção? A extinção está aqui, ó. Extinção, generalização, contracondicionamento e dessensibilização. Isso é o que há de mais importante, né? A recuperação e a ordem superior não é tão importante assim, tá? Ordem superior é quando, por um emparelhamento de um estímulo neutro com condicionado, a gente faz outros condicionamentos daqueles condicionados. Eu vou dar um exemplo, é assim, um condicionamento de um condicionamento. Vamos supor que eu tive uma amiga que gostava muito de ir no show de sertanejo. Eu passei a gostar. Aí, depois de um tempo, eu nem tenho mais tanto contato com ela, mas eu tive
Uma outra amiga que eu passei esse gosto para ela. Então, eu fui condicionada e eu condicionei outra pessoa. É um condicionamento de um condicionamento. Você aprendeu a cozinhar com seu ex-namorado, com a sua mãe, e você ensina a sua filha, ensina a sua amiga. É um condicionamento de um condicionamento. A gente vai sendo condicionado na nossa história de condicionamento e passando essa aprendizagem para frente. Geralmente, os filhos têm medo do que os pais têm medo também. Condicionamento. O Helder falou anteriormente sobre cultura. Como que a cultura também nos condiciona a muitas coisas, influencia a seleção dos nossos comportamentos no nosso repertório. Tem coisas, né? Eu vou nessa igreja porque a minha mãe vai. Eu gosto porque a minha família come muita massa todo domingo, até chegar um determinado momento que essa criança, essa pessoa, começa a ser influenciada por outros, vamos dizer assim, outras pessoas, outras experiências, e aí ela vai passar a ter novos condicionamentos, e desses novos condicionamentos pode ser que ela ensine, né, a essas novas pessoas também aquilo que ela já aprendeu. Então a gente vai passando por um monte de condicionamento e vai ensinando. Eu tirei. Depois eu coloco de novo. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Que as propagandas, elas utilizam muitas essas associações. É porque alguns slides eu tirei que estavam muito longo, mas eu vou colocar novamente. A cerveja, lembram disso, né? Muitas propagandas de cerveja na década de 90, nos anos 2000, agora acho que diminuiu um pouco, associava a sexualidade feminina, a sensualidade da mulher, a mulher vista como aquele objeto sexual de desejo, né? Algumas palavras aí, a moça que era chamada de Verão, remetendo à cerveja, Itaipava, enfim, né? O condicionamento da imagem, né? Como que a gente muda a nossa comunicação de quem nós somos, daquela mensagem que a gente quer transmitir, as marcas que trazem pessoas para fazer propaganda enquanto credibilidade, né? Sazon, eu fiz com Usa Amor, Usa Sazon, ou aquelas pessoas que eram associadas mesmo, né? Aquela marca aqui é a coisa da credibilidade. Então, eu quero associar o estímulo, né? Poxa, a Virgínia usa, então, né? A Rihanna também está usando, e a Xuxa também. É uma associação, é um condicionamento. E o marketing, a propaganda, faz isso o tempo inteiro. Por que é usada a cor vermelha? Porque na velocidade da luz, é a primeira cor que a gente enxerga. Então, nós que estamos com fome, tem várias outras explicações para todas essas condições, né? De condicionamento, de associação. Então, só queria que vocês também soubessem isso. Pessoal, terminamos assim, então. Onde estamos? Aqui, ó. O nosso capítulo 2. Na próxima aula, nós vamos falar do capítulo 3, a gente vai avançar. Então, a próxima aula é a seguinte, tá? É uma aula mais, como eu vou dizer assim, completa. A gente vai ter, num primeiro momento, 7h15 eu vou começar, tá? Porque eu preciso falar, assim como tem prova. Quando tem prova, eu sou a primeira a chegar. Eu preciso começar a falar do que é o comportamento operante. E a partir de agora, capítulo 3, é o mais importante da disciplina, é a base, é a alma da análise do comportamento. 3, o 4 também, mas o 3 vai falar o que é o comportamento operante, que é tudo aquilo que a gente adquire, e tem vários outros processos de aprendizagem, né? A gente falou do condicionamento, que é um dos principais, tá certo? Beleza? Então, primeira parte da aula, 7h15 a 8h40, a gente vai, tacar a teoria, igual hoje. 9 horas em ponto, a gente vai começar a fazer a prática 3. A prática 3 é a principal. A partir de agora, nós vamos sair do comando e o SNF vai começar a se comportar. A gente vai ficar mais só programa software e observa aquilo que ele faz, tá bom? Aula que vem sexta-feira, voltamos à nossa programação normal, imperdível, tá? Já fala com a sua dupla, com o seu trio, né, para fazer uma força aí. Rafaela vai estar comigo na sala, a nossa monitora. Tragam o relatório da prática 2. Eu não recebi nem o da 1 ainda, mas vai receber durante a semana. Calma, muita calma nessa hora. E aí a gente vai
fazer junto com ela, e a gente bolou uma nova forma aí para os relatórios também, para ficar mais dinâmico para nós e para vocês também. Tá bom, pessoal? Então, próxima aula, sexta-feira, 7h15, no mesmo bate local e horário. Obrigada. Boa semana para vocês, a gente se vê, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.